pessoal, vamos ver mais uma revisão de história sobre conteúdos que já estudamos. Essa revisão serve para quê? Para vocês verem novamente os conteúdos que já estudamos ao longo dessa segunda unidade para conseguir fazer a prova, certo? Então, a gente vai ver sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, Brasil colônia, a chegada dos imigrantes ao Brasil, a agricultura e as migrações, certo? Então, vamos começar com a agricultura e as migrações. Na página 23 do livro de História de vocês, vem falando sobre a agricultura e as migrações. Então, durante as primeiras imigrações, os homens desenvolveram habilidades, conhecimentos muito úteis. Então, eles criaram o quê? Eles criavam instrumentos e armas, eles fabricavam roupas, as suas próprias roupas, utensílios de cerâmica. Eles descobriram também o uso do fogo, Com as pedras, eles desenvolveram a chama, que saía o fogo. Então, ao longo do tempo, os homens vinham dominando habilidades, vinham descobrindo e desenvolvendo conhecimentos para a sua sobrevivência. A agricultura fez com que as cidades crescessem muito. E muitas pessoas passaram a migrar para as cidades para trabalhar na agricultura, na plantação de milho, de arroz. E por causa do crescimento da agricultura, os homens começaram a desmatar, a derrubar as árvores, a mudar o curso dos rios. Então, aí eles derrubavam as árvores, modificavam a natureza para o quê? Para colocar suas próprias plantações. E a agricultura, ela provoca grandes mudanças no meio ambiente, como o desaparecimento de tipos de vegetais, de animais, pela derrubada das árvores, a diminuição na quantidade de águas dos rios, pelo exagero que eles fazem irrigando essas plantações. Então, eles acabam usando muita água e a água vai se acabando. Eles acabam poluindo também os solos e as águas por causa dos inseticidas que eles usam para matar os bichinhos que ficam nas plantações. Então, a agricultura ela causa grandes danos na natureza. Aí eu posso também perguntar, colocar uma questão sobre isso, que a agricultura causa, provoca no meio ambiente. Aí vocês estudem, leiam esse texto, porque pode também ter uma questão sobre isso. Na página 24, vem falando sobre as indústrias e as migrações das pessoas para trabalhar nessas indústrias, certo? Então, por muitos séculos, as pessoas eram sedentárias, elas não tinham um trabalho, não tinham uma ocupação. E, porém, assim, devido a situações de fome, as guerras que surgiam nos países, isso fez com que as pessoas saíssem dos seus países, dos seus lugares, para buscar emprego, para buscar trabalho, uma condição de vida melhor. Então, vemos aqui nessa imagem algumas pessoas trabalhando numa indústria em que elas saíam do interior, assim como se aqui, um exemplo, elas saíssem do sítio e fossem morar na cidade, certo? Então, elas saíram do interior para conseguir um trabalho. Então, isso fez com que muitas pessoas saíssem do interior, para morar na cidade. E isso fez com que a população das cidades crescesse muito, porque muita gente mora na cidade e o interior ficou mais vazio, porque todo mundo foi para a cidade trabalhar. Mas também, trabalhar nas fábricas não era fácil. E muitas famílias fugiam da pobreza para migrar, não só para as cidades europeias, mas também para os países da América, do Brasil e os Estados Unidos. E na página 25 vem falando sobre o estímulo, o convite que o governo do Brasil fez para vários trabalhadores imigrantes virem para cá
para trabalhar aqui no século XIX e XX. Então, veio muitos italianos, alemães, né? E, na sua maioria, eles desembarcaram em São Paulo para trabalhar em fazendas de café. E o que esses imigrantes trouxeram? Eles trouxeram sua cultura, né? Seus costumes, e ajudou a aumentar mais ainda a nossa cultura, né? Com as culturas deles. E o que é que a gente percebe com a vinda de muitos imigrantes para cá? Que eles trouxeram as comidas típicas deles, o jeito de falar deles, as vestimentas, né, o jeito de se vestir, as festas. Isso fez com que pessoas de diferentes costumes, como a gente do Brasil, e pessoas de fora, partilhassem dos seus costumes, das suas crenças e suas ideias, certo? Então, é muito importante que haja essa mistura de culturas, de costumes, certo? Na página 26, vem falando sobre a chegada dos imigrantes no Brasil. Então, hoje é fácil, quando a gente vai para um país, a gente sabe como é aquele país, o que tem nele, a cultura, as tradições. Mas antigamente, a gente não sabia. Por quê? Porque não tinha internet. Então, antes era muito difícil saber como era viver em outro país. E quando as pessoas imigravam, elas iam sem saber de nada sobre aquele país, né? Iam sem saber o que iriam encontrar, como ia ser. Aí aqui embaixo tem um poema que conta a história de um sonho imigrante, né? Que fala assim, como se fosse uma pessoa vindo para o Brasil, né? Ela fala que é um sonho distante conhecer o Brasil, e que ela imagina o Brasil como um céu muito azul, muito anil, que pretende morar aqui, né? Ela diz assim, plantarei a minha vida debaixo do céu anil. Então, ela pretende morar aqui no Brasil. Então, a gente sabe que esses imigrantes, de onde eles estão vindo. Porque fala aqui, ó, minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal. Talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Terra natal é o quê? A terra onde a gente vive, onde a gente nasce. Aí ele está dizendo que talvez ele nunca mais volte para a Itália, ou Alemanha, ou Espanha, né? Porque está indo para o Brasil. Aí mais embaixo fala que o frio não é muito frio, porque aqui no Brasil é frio, mas não é tão frio. E é quente, mas não é tão quente, né? E falam que quem lá vive é maravilha de gente, ou seja, são pessoas muito boas que moram no Brasil, né? Então, essa é a noção que o imigrante tem do Brasil antes de vir para cá. Na página 27, vamos ver sobre o Brasil português. Aí vem falando que o Brasil foi colônia de Portugal entre os anos de 1500 a 1808. E de 1808 até 1822, o Brasil foi sede do Império Português e eles estavam instalados aqui, o rei de Portugal e a sua família, toda a sua família. Só depois que o Brasil se tornou independente. Então, durante o período, né, de Brasil colônia, muitos portugueses vieram para cá, para o Brasil, e eles ocuparam principalmente o litoral, né? O litoral porque tinha praias, tinha lugares para eles plantarem, então eles ocuparam principalmente o litoral. Aí eles fundaram as primeiras vilas e cidades da colônia, né? Vilas são o quê? Pequenas casinhas. Então eles fundaram essas casinhas e colônias na cidade. E só aos poucos eles foram indo para o interior do país. E os portugueses trouxeram o quê? Seus costumes, seus modos de vestir, sua religião, certo? Sua maneira de governar e principalmente a língua que a gente fala hoje, que é o português. Foram por causa deles que a gente fala português. Foi por causa deles, quer dizer, que a gente fala português. A divisão territorial, né? Tipo a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, essa divisão de estados, de território, foi por causa dos portugueses. Foi uma herança, né, marcada por eles.
assim também como eles trouxeram as danças, as festas, os instrumentos, as brincadeiras e as formas de cultivar a terra. Então, os portugueses trouxeram muita cultura para o Brasil. Certo? Então, pode ser que caia uma ou duas questões sobre isso, como era a cultura dos portugueses, o que eles trouxeram para o Brasil, ou, ou por onde eles formaram vilas, certo? Então, pode ter essas questões assim. Aí vocês estudem, leiam o livro de vocês de história, nessas páginas, e vai com certeza tirar uma nota boa na prova.